uma especulação na França do zagueiro Beraldo no Vasco para 26. Procede? Não é GHB, é GBH. GBH, cara, eu nem falei sobre o tema, porque tem coisas que são tão malucas, mas tão malucas, cara. Vamos lá, o Beraldo é hoje um zagueiro avaliado, quer ver, ó? Pegar a avaliação do Beraldo, que é jogador de seleção brasileira, embora no PSG não seja um titular absoluto. O Beraldo é avaliado em 25 milhões de euros, tá? Vou repetir, o Beraldo, zagueiro de 21 anos de idade, é avaliado em 25 milhões de euros. Qual seria a lógica de o Beraldo sair do PSG e ele tá reclamando que ele não é titular no PSG? É um cara que tem mercado em vários dos grandes clubes de futebol no mundo, você pode ter certeza. Na Inglaterra, na França, na Itália, na Espanha, na Alemanha. Qual é a lógica dele vir, não para jogar no Vasco, mas para jogar num time de futebol no Brasil? Não tem lógica nenhuma, não tem nenhuma chance dessa história ser verdade. Acabei que eu nem publiquei, também por conta disso, sabe? Para não ficar dando trela para informação maluca, né? Não tem nada, tá? Posso garantir. Quero contar também que Marcelo Santana, ex-presidente do Bahia e até outro dia executivo de futebol do Vasco, foi contratado pelo Paysandu. Vai cuidar do projeto do Papão de tentar voltar para a Série B do Brasileiro. Hora de falar sobre o Flamengo e aquela liminar que envolvia a Libra e outros 8 clubes. Só para recapitular o caso, o Flamengo entrou na justiça pedindo que as cotas da Libra fossem bloqueadas, enquanto o Flamengo não conseguisse arrancar dos demais integrantes da Libra uma quantia financeira que ele achava justo. Pois bem, 66 milhões de reais foram bloqueados de outros clubes e atrapalharam demais o fluxo de pagamentos. Nessa quarta-feira, a desembargadora Lúcia Helena derrubou a liminar que bloqueava esses 66 milhões de reais. Vão ficar bloqueados apenas 17 milhões que fazem parte dessa briga envolvendo o Flamengo e a Libra. Nada mais justo, os outros clubes não têm nada a ver com a vontade do Flamengo em receber mais. É também por conta do comportamento rubro-negro extremamente egoísta que o Atlético Mineiro já anunciou sua saída da Libra para integrar a LFO, a Liga Forte União. Bora falar agora sobre Bitelo. Você lembra dele? Meio atacante, hoje com 25 anos de idade, atleta formado no Cascavel, mas que ganhou destaque nacional no Grêmio. Ele está há 3 temporadas no Dinamo Moscou, ótima fase, titular absoluto, temporada de 17 jogos, 5 gols e 2 assistências. E o Bitelo, que quase se mudou para o Botafogo em janeiro, foram 3 propostas do Botafogo, a maior delas de 15 milhões de euros, e não houve acordo porque o Dinamo entendia que não podia perdê-lo. Pois bem, o Bitelo tem feito esforços para voltar ao Brasil em 2026. Ele, inclusive, tem curtido uma série de comentários de torcedores do Grêmio que pedem seu retorno. Dá para dizer que se, de fato, ele conseguir a liberação do Dinamo para que uma negociação aconteça, o Grêmio é um dos interessados. Jogador de enorme potencial, meio atacante, que joga centralizado, mas também sabe jogar aberto pelo lado dos campos, seria excelente alternativa para os principais clubes de futebol do Brasil, com apenas 25 anos de idade. Dá para imaginar um negócio de algo na casa dos 15 milhões de euros, embora hoje ele esteja avaliado em 10 milhões de euros. Inclusive, quando da sua compra junto ao Grêmio em 2023, foi exatamente esses 10 milhões de euros que o Dinamo Moscou acabou desembolsando. A saideira sobre essa negociação, ou sobre o futuro de Bitelo, é o tipo do meia em extinção no futebol brasileiro. A gente tem Arrascaeta, Matheus Pereira e mais alguns outros. Bitelo seria excelente alternativa. Boa noite, Nicola. Thiago Máximo. Nino, Talisca, Lodge e Wendel. O que você sabe sobre esses jogadores no futebol brasileiro? O Lodge vai jogar no futebol europeu. Deixa eu até mandar uma mensagem para o empresário dele, porque ele tinha me dito que tinha proposta da Inglaterra e da Espanha. Inglaterra e Itália, perdão. Pablo, boa noite. Tudo em ordem por aí? Se a gente consegue avançar alguma coisa sobre essa história do Lodge, tá? Você perguntou também sobre o Nino. Não acho que ele volte ao Brasil. Tem contrato longo com o Zenit e é titular absoluto. O Zenit é super complicado para negociar jogadores. Sobre o Talisca, esse sim vai voltar ao Brasil. Tem contrato até junho de 2026 lá no clube turco, Fenerbahçe. E a partir daí, a partir de janeiro, ele já vai poder assinar um pré-contrato para escolher o clube que ele vai jogar. Sobre o Wendel adoraria voltar ao Brasil. Meio atacante, meio campista, né? Formado no Fluminense, vendido para o Zenit, esteve perto de jogar no Flamengo, depois esteve perto de jogar no Botafogo. O grande problema são os 20 milhões de euros que o Zenit exige para negociar. Quem pode aproveitar bem esta data FIFA? O Vasco joga logo no dia seguinte. Tudo isso e muito mais a gente vai debater agora.
e tem o gramado de São Januário. A troca já começou a todo vapor. Então já chega deixando o seu like, comenta e compartilha. Claro, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral para o canal que mais cresce falando de Vasco da Gama. Bom, hoje, te fazer um convite para você, às 7 da noite estarei no Colina em Foco, canal do Joel Silva, da galera bacana lá, o Sandro Gama, o Felipe, enfim, todo mundo que presencia, participa desse canal bacana. Conto com a sua audiência hoje, às 7 da noite, no Colina em Foco. Vamos falar da nossa paixão, claro. O gramado de São Januário segue sendo trocado pela empresa Greenleaf, que já tinha feito esse planejamento com a diretoria, já tinha indicado a necessidade, e a todo vapor a troca do gramado, do tapete, literalmente, já está sendo feita para que no dia 28, uma sexta-feira, quando o Vasco receber o Internacional, aí sim consiga ter um gramado melhor, principalmente visualmente, né? Porque o que tem incomodado demais é a parte visual. Se o Vasco ter a jogabilidade, né, o tapete lisinho, ok, mas a parte visual tem incomodado, chamado a atenção e gerado muitas críticas. E as pessoas não dissociam, né? Não, olha só, gramado tá feio, tem uma praga, tem manchas, mas ele tá bom, a bola tá rolando normalmente. Então a crítica vem pesada, por isso houve a definição pela troca, né, do gramado, que pode inclusive ser depois utilizado no CT Moacir Barbosa ou em Duque de Caxias. Bom, eu vou falar sobre a data FIFA, né? Quem pode se dar bem nesse período de treinamentos, mas antes, quero falar para você o seguinte: ontem, os meninos da base e que participam também do colégio Vasco da Gama, eles tiveram uma palestra muito legal, segundo eu soube e vi um trecho, né, um vídeo publicado pelo Vasco, do técnico Fernando Diniz e do presidente Pedrinho. Eles foram conversar com a garotada. Gente, para quem não atentou ainda, o futebol não é para todos. Muitos começam, você vai pegar a categoria de base, você vai ter pelo menos ali mais de 100 atletas sonhando em virar profissionais. Quantos chegam no profissional do Vasco ou quantos brilham na carreira? Pode não ser no Vasco, mas em outro time. Poucos. Talvez desse funil, 10%? Talvez sim. Só que, paralelo ao futebol, o estudo tem que caminhar. E essa foi a tônica do bate-papo do Diniz e do próprio Pedrinho com os atletas do Vasco. Nunca deixar os estudos de lado. E o Vasco tem o seu colégio, o Vasco da Gama, que brilhantemente dá essa assistência e todo esse ensinamento para essa molecada também. Antes de falar do tema principal, o Daverson ontem marcou 3 gols, fez hat-trick num jogo maluco diante do Atlético Mineiro, deu empate. Para nós foi bom, porque o Atlético ficou nesse jogo atrasado com apenas 2 pontos na nossa frente, então o Vasco continua em 10º, mas só que está a 2 pontos do Atlético Mineiro, que ele inclusive pega na última rodada. Se mantiver essa diferença até o final, uma vitória do Vasco lá na Arena MRV, o time muda de posição com o Galo, né? O Vasco tem 42, o Galo tem 44 e o São Paulo 45, né? Esses são os próximos ali ao Vasco, né? 9º e 8º lugares, respectivamente. Bom, galera, vamos entrar agora para falar da data FIFA, que, aliás, ano que vem tem um super calendário aí, tem Copa do Mundo e tal, mas vai rolar uma super data FIFA, Se essa já tá chata pra caramba, 9 dias, sem jogo, só treino, e aí e tal, ano que vem vai ter uma super data FIFA com 16 dias. Preparem-se. E aí o calendário do futebol brasileiro normalmente não indica uma distância na volta da data FIFA, se jogo no dia seguinte. Até mesmo nessa data FIFA tem um jogo na data FIFA, que é um Botafogo Sport. Mas enfim, o Vasco joga no dia seguinte com o Grêmio. Nessa data FIFA em especial, o Vasco teve 4 jogadores convocados. Paulo Henrique para a brasileira, Puma para a uruguaia, Andrés e Cuesta para a colombiana. Só que o Paulo Henrique foi expulso no último jogo contra o Juventude. Então ele já está fora automaticamente contra o Grêmio. O reserva imediato seria o Puma, que também não vai chegar a tempo, segundo o Diniz disse, né? Se o Cuesta
o Andrés Gomes e o Puma chegarem a tempo, serão os titulares. Puma na direita, Cuesta na zaga e Andrés Gomes no ataque. Sendo que a tendência é que eles não cheguem a tempo, pelo menos, ou de serem titulares do Vasco, porque vão jogar no dia anterior. E aí? O que fazer? Quem assume a vaga de titular? Alguns jogadores estão em baixa nesse momento no Vasco da Gama. Titi, Verratti, David, Matheus França, Lucas Oliveira, todos substitutos possíveis. Sem ter um dono na função, com o Puma não chegando a tempo, o Tietê vai ser improvisado. No meio-campo, ele caiu muito de rendimento no mês de outubro para frente. Ele estava bem em outubro, mas na reta final já não foi bem. E veio em novembro, foi vaiado. Mas é a única opção para o setor e já jogou por ali. Sem o Carlos Cuesta, que vem fazendo uma grande dupla com o Robert Renan, apesar dos últimos jogos, o Vasco levou 8 gols contra São Paulo 2-0, Botafogo 3-0 e Juventude 3-1. Vai fazer muita falta. O Lucas Freitas se recupera de um problema no tornozelo. É canhoto. O Lucas Oliveira é destro. Tem ficado no banco. A tendência é ele ser utilizado. Ou, quem sabe, o Hugo Moura ser recuado. Também pode ser. Hugo Moura recuado ou Lucas Oliveira. De qualquer forma, os dois precisariam muito aproveitar essa oportunidade, porque estão em baixa também. Caíram de rendimento. E a torcida pega no pé, com toda razão. Mais à frente, o Matheus França foi uma das grandes promessas nas contratações. O Matheus França está vindo, um cara de muito futuro, estava no Crystal Palace, não estava sendo aproveitado, foi emprestado e tal. Legal. Mas assim, até agora não teve uma grande atuação. Alguns jogos em que ele entrou e fez uma fumaça, mas grande atuação não teve nenhum. E nos últimos jogos, ele tem entrado numa função que, segundo o Diniz, e eu acredito, ele tem treinado bem. Só no treino. No jogo não tem rendido como um segundo volante, ou já um meia, um camisa 8. Matheus França nunca foi esse jogador na sua carreira, sempre foi um meia atacante, não um meia construtor, o cara que pensa o jogo, lê de trás, mas o Diniz enxergou características positivas nele. Ele não tem rendido, foi muito vaiado contra o Juventude. Não tem chegado na área, não tem sido decisivo. Precisa aproveitar esse período para intensificar a parte física, que não está ainda de acordo, porque estava há muito tempo sem jogar no Crystal Palace, e foi o único jogador dos emprestados que não veio com valor definido caso o Vasco queira comprar. Hoje não vale a compra. Hoje, dia 13 de novembro, não vale a compra. Verratti, sem o Andrés Gomes, existem duas possibilidades. O David entrar na ponta, o Ryan ser mantido por dentro e o Nuno na outra. David também não tem entrado bem. Pós-cirurgia, oscilou. Teve bons jogos, jogos ruins, fez gol contra o Fortaleza, fez gol contra o Santos, mas não tem rendido nos últimos jogos também o que a gente espera. É outro jogador que precisa aproveitar a chance que ele tem, porque ele é praticamente um 12º jogador. Ele tem tido chances. O Verratti é o nosso artilheiro. Esse aí, cara, eu entendo que deveria ser utilizado como substituto caso o Andrés não realmente chegue a tempo, não tenha condições ou venha para o banco. Ryan na direita, Verratti e Nuno. Esse é um jogador que o Vasco não pode abrir mão. Ele tem que estar no elenco ano que vem, está sob contrato, estará. É um jogador útil, mas precisa recuperar a confiança do torcedor, que está abalada. A exceção do jogo com o Bragantino, que ele fez 2 gols e foi importantíssimo na vitória em cima de 3-0. O nosso líder, o capitão do Vasco, precisa recuperar a confiança fazendo gols. Ele é muito participativo, taticamente, mas precisa ser decisivo. Talvez diminuir a participação tática dele, o recuo, para que ele esteja mais inteiro no ataque. Pode ser. Aproveitar a data FIFA para criar uma outra situação de jogo que isole um pouquinho mais o Verratti da necessidade de voltar. É uma solução. É isso, galera. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção. Mais tarde tem vídeo e eu lembro a você que tem também o Colina em Foco. Eu vou participar da live a partir das 7 da noite. Um grande abraço e até mais tarde.